Boa noite, tudo bem? Vamos orar? Vamos glorificar a Deus agora. Feche seus olhos, se concentre agora na oração. E você vai fazer dessa oração agora, dessa 1 hora, você vai se dedicar agora a Deus. Esqueça agora os seus problemas que você vai entregar para Deus, né? E você vai se avivar, você vai sair renovada, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora e vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma a direção de tudo que iremos falar agora, meu Deus. Espírito Santo, que essa palavra venha de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Que o Senhor, meu Pai, possa fazer a tua obra e que a semente venha a ser plantada. Meu Deus, tem muitas pessoas que estão nessa live agora se encontram desesperadas, aflitas, angustiadas, necessitando, meu Pai, de ajuda, meu Deus, necessitando do Senhor, meu Pai, do teu socorro. Então que o Senhor possa de forma gloriosa, em nome do Senhor Jesus, colocar as tuas mãos poderosas. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus e palmas para o Senhor Jesus. Amém? Então é isso, né? A gente está esperando no Instagram, né? A gente falou, tem muitas pessoas esperando no Instagram, mas eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é a internet ou o celular. Vai entrar pelo Instagram do meu marido, do bispo, tá bom? Vai entrar pelo Instagram dele, porque eu acho que o meu está com algum problema que não estamos conseguindo entrar. Ele não está conectando, tem pessoas esperando por lá também, né? Tá bom? Então vai ser no Instagram do Bispo Marcos, vai entrar por lá, tá? Quem estiver pelo Facebook, se não tiver o Facebook, tem o Instagram. Então eu gostaria que hoje nós vamos falar algo muito importante, que vai acrescentar muito, principalmente para as mulheres. Eu quero falar muito hoje, para os homens também, isso é muito importante, mas também vamos direcionar elas. E eu vou dar continuidade na nossa palestra, que nós estamos falando sobre a mentalidade de deserto, né? Mentalidades de deserto. E nós, durante esse ano agora, nós falamos que nós iríamos traçar essas metas. Quando voltar aos cultos aqui, eu vou continuar falando sobre isso também, porque é muito importante. Mas hoje eu vou dar uma das dicas, mais uma dica sobre mentalidades de deserto, que fala assim, ó: meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Então presta atenção nessa mentalidade. Meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 12, do 12 ao 13 que eu vou ler. Gênesis capítulo 3. Gênesis, eu vou colocar assim porque tá toda hora tá saindo aqui. Fala assim, ó. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo do 11. Vamos começar do 11. Fala assim: Adão e Eva, quando eles pecaram, né? Que eles comeram do fruto que não podia. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses. Deus perguntando para Adão. Adão responde assim: então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse então o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu-lhe a mulher:
a serpente me enganou e eu comi. Você vê que há uma relutância desde o início do mundo, de alguém assumir as suas responsabilidades pelas suas próprias ações. Você vê que há uma relutância da pessoa, dela assumir as suas próprias responsabilidades das ações que ela teve, das escolhas que ela tomou. Você vê que Adão jogou para cima de Eva, Eva jogou para cima da serpente. Ninguém ali, em nenhum momento, falou assim: não, Deus, quem errou foi eu. Então você vê que o problema tem se manifestado desde o início dos tempos, né? Um culpando o outro. E esse tipo de ação, esse tipo de mente, é uma mentalidade de deserto muito grave. Muito grave. Porque quando eu jogo a minha responsabilidade para outros, eu não consigo enxergar os meus problemas, eu não consigo enxergar os meus erros, eu não consigo me enxergar, eu não consigo enxergar onde eu estou errando, porque eu estou olhando e culpando a outros. Por exemplo, você que é casada, principalmente a mulher que fica muito em casa: se os meus filhos me ajudassem mais, eu agiria melhor. Se o meu marido fosse mais carinhoso, talvez eu seria uma esposa melhor. Se eu não trabalhasse tanto, eu não ficaria tão estressada dentro da minha casa. Ou se eu trabalhasse, se eu passeasse mais, eu seria mais feliz. Se eu tivesse mais dinheiro, a minha família seria mais feliz. Se eu morasse numa casa própria que não fosse alugada, eu teria mais felicidade no meu casamento, eu não seria tão estressada. Se eu tivesse os meus vizinhos, se os meus vizinhos fossem pessoas mais legais, talvez eu teria pessoas melhores para conversar. Se eu tivesse amigos ou parentes que se preocupassem mais comigo, eu seria melhor. Então você vê que é sempre o ser. Tem duas palavras que são mais enganosas, que Satanás ela implanta, né? Que ela planta na nossa mente. São duas palavras: o ser e o mais. Se fosse assim, se fosse assim, é ou não é? Quantos de vocês que estão aí nos acompanhando na live já não fizeram essa pergunta ou já não se questionaram? Então, nós nem podemos julgar Adão e Eva. Meu Deus, como que Adão e Eva... nós estamos passando por tudo isso porque Adão e Eva comeu do fruto, mas nós também temos atitudes iguais a eles. Uma das razões dos nossos problemas é porque sempre pensamos que os nossos problemas são maiores do que Deus. Nós não enxergamos que aquele problema ali tem uma solução, que há um Deus que pode solucionar. Então nós já somos derrotados ali na nossa mente antes mesmo de recebermos, de falarmos. Na nossa mente já começa a derrota. E quando na nossa mente começa a derrota, a gente já fala a derrota. Estão entendendo? Então você é casada e você sempre coloca a culpa na sua mulher, você sempre coloca a culpa no seu marido,
você está sempre achando um culpado, porque o meu marido não me compreende, o meu marido não vê que eu estou trabalhando, que eu estou estressada, que eu chego em casa e eu ainda tenho que limpar a casa, eu ainda tenho que fazer janta, eu ainda tenho que cuidar das crianças. O meu marido, ele sai todos os dias, ele não me fala onde vai, ele não me deixa ver o celular dele. O meu marido, ele não me fala, ele não me dá satisfação. O meu marido não me liga, ele não me dá carinho, ele não me atende. Você está sempre colocando a culpa no outro. Você não tira o foco. Você não tira o foco do seu marido. Você não tira o foco da sua esposa. E quando você não tira o foco deles, você não consegue se enxergar. Você colocou o seu marido como o seu sol, como o seu mundo, como a sua respiração. Mesmo colocando defeito nele, mesmo criticando as atitudes dele, você, ainda ele tendo coisas erradas, você está fazendo dele o seu respirar. Porque você, dentro da sua casa, ele está trabalhando e você está assim, o que será que ele está fazendo? Tá vendo? Ele nem me ligou, ele nem me deu satisfação, ele está lá trabalhando porque ele deu mais atenção, porque ele fez isso, porque fez aquilo. É ou não é? Ainda mais nós mulheres que temos assim, que nós levamos muito a coisa para o lado do sentimento. O homem, não digo 100%, mas a maioria, eles são mais racionais, eles são mais objetivos. As mulheres não, as mulheres, nós queremos as coisas mais mastigadas. É ou não é? Por exemplo, quando a gente chega, aconteceu um fato conosco durante o dia. Quando a gente chega em casa, a gente quer contar nos mínimos detalhes. Ou quando o nosso marido, aconteceu algo com o nosso marido, a gente quer que ele conta nos mínimos detalhes. Mas como que foi lá? E o que ela falou? Ele já achei que está tudo resolvido. Já aconteceu isso, acabou, pronto. Mas e aí? Mas o que ele falou? O que ela falou? Não, acabou, já resolveu, tá tudo certo. É ou não é? Mas nós mulheres queremos sempre, né? Então nós levamos as coisas sempre pro sentimento, mais pro sentimento, mais pros detalhes. A gente quer sempre mais. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque aí a gente sempre acha que a gente está certa. Nós pensamos sempre que a nossa razão é a certa. É igual tem pessoa que fala assim: eu sou muito sincera, ainda bem que eu falo sempre a verdade. Eu sou muito verdadeira. Mas a sua verdade não é a verdade às vezes de Deus. Você quer falar a verdade para todo mundo, mas você mesmo não está preparada para ouvir a verdade. Porque você não se enxerga. Você não está enxergando. Você não está se enxergando o quanto você está sendo chata. Que às vezes você fica o tempo todo dentro de casa e você fica sempre se. Aí você emburra, você fica de cara fechada. Você está sempre colocando a culpa em todo mundo e você não está se enxergando o quanto você está sendo chata. Você não enxerga. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Você não enxerga que você está sendo chata e você está sendo repetitiva. É igual quando eu atendo aqui. Um tempo eu atendi. Esses tempos agora mesmo que a igreja está por enquanto fechada, e veio uma pessoa pedir um atendimento. Meu Deus, ela acusou umas 10 pessoas no atendimento. Ela não deixava falar. E eu peguei e falei assim, eu tive que ser um pouco mais incisiva com ela, porque eu falava assim, então, mas deixa eu te falar uma... Então, mas é isso, porque aquela fulana, porque aquela lá, porque ela conseguiu, porque a vizinhança inteira tá contra mim por causa dela, porque a pessoa que vem aqui, porque a vizinha, porque a cunhada, porque tem uma pessoa que vem aqui, porque ela tá me acusando. E ela falava tão rápido, que eu falei assim, senhora, presta atenção. A senhora não respira, a senhora não está deixando o Espírito Santo falar. Eu não estou conseguindo entender. A senhora está acusando um monte de gente, mas me diz uma coisa:
O que a senhora está fazendo para mudar essa situação? Aí ela repetiu tudo de novo. Ela acusava umas 10, ela colocava a culpa em todo mundo, na sogra, na cunhada dela, na família dela, no ex-marido, na mulher que estava com o ex-marido. Aí ela falou: meus filhos estão caindo em depressão por causa delas. Mas em nenhum momento ela falou assim: o meu defeito, eu errei em tal. Aí sabe o que ela queria? Olha só, quando a pessoa está nesse ponto dela achar, meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa, ela é bem esse tipo. Ela assim, ó, eu peguei, sabe o que eu fiz? Eu parti para cima delas. Eu parti para cima e vim aqui para a igreja. Eu falei assim: a pastora tem que me atender urgente, porque eu fui para cima delas mesmo. Eu bati, porque o erro foi dela. Quer dizer, olha só para você, se você está entendendo. Ela quis justificar a atitude violenta dela, em cima, colocando a culpa nas pessoas que estavam ali, acusando ela, colocando uma contra a outra. E ela não falou assim: eu errei. Ela justificou o erro dela. Muitas de nós estamos sempre querendo justificar os nossos erros. Porque eu agi assim, eu fui mais grossa assim, porque ela foi grossa comigo, porque ela colocou a outra contra mim. E quando eu falei assim: não, a senhora está errada. Não, mas sabe o que você tem que fazer, pastora? Aí ela estava querendo me ensinar o que eu deveria fazer, né? Não é mais o Espírito Santo. Aí ela falou assim: sabe o que tem que fazer, pastora? Chamar ela aqui e falar para ela que ela está errada. Eu falei assim: eu nunca que eu vou fazer uma coisa dessa. Quem está aqui pedindo que eu ouça é a senhora. Então eu vou falar do seu erro. Eu não vou falar do erro dela, porque ela não está aqui para se defender e nem para ouvir o que ela tem a dizer dessa situação. A senhora está me entendendo? Eu só posso ajudar alguém quando ela me pede ajuda e ela quer que eu a oriente. Eu não posso pegar e acusar alguém, chamar alguém aqui na igreja para acusar. Olha só a que ponto chega quando nós não nos enxergamos. Foi quando ela falou assim: não entendi, pastora. Eu entendi. Quer dizer, a senhora pode me orientar, porque eu tenho que vir aqui, porque eu que estou pedindo ajuda. Exatamente, a senhora tem que mudar. A senhora tem que mudar as suas atitudes, não a pessoa. A senhora não pode esperar que as pessoas mudem. Eu não posso querer mudar o mundo, eu tenho que mudar primeiro. O meu jeito, os meus olhos, a minha maneira de olhar as pessoas que tem que mudar. A minha maneira de olhar mais as qualidades do meu marido que tem que mudar e menos os defeitos. Eu falei assim: tá, e a sua sogra tem qualidade? Tem, ela cuida dos meus filhos, ela alimenta eles, ela que troca eles enquanto eu trabalho. Eu falei: então, vamos olhar as qualidades e os defeitos a gente joga fora. Porque aí eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Não sim, se eu tivesse uma sogra melhor, se eu tivesse uma cunhada melhor, se eu tivesse uma irmã, ao invés da senhora ficar se perguntando, a senhora comece a mudar o seu jeito de olhar e comece a mudar a sua maneira. Aí ela pensando bem, eu sou bem assim, eu não sou fácil. Eu explodo muito rápido, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu respondo. Aí ela começou a entender a palavra. E quando a gente, veja bem, quando eu não consigo olhar para dentro de mim, o Espírito Santo ele não consegue agir. Ele não consegue fazer a obra dentro de mim.
Porque nós admitimos que eu admiti, vamos colocar assim, eu admiti que eu estou errada, é uma coisa muito difícil. É uma coisa que eu tenho que passar por cima do meu orgulho. Mas presta atenção, eu admiti que eu estou errada, mas eu dar uma desculpa ou justificar um erro não é a maneira que Deus quer que eu faça. Deu para entender? Se eu estou errada, por exemplo, eu estou errada por uma situação, igual ela falou, olha, eu bati nela porque ela colocou a vizinhança contra mim. E eu chegar para Deus e falar: Deus, eu errei, mas eu errei porque isso não é a verdade de Deus, não é isso que Deus quer de mim. E eu justificar o meu erro em cima de outro, em cima de culpar as outras pessoas, como fez Adão e Eva. Olha, Deus, eu comi do fruto porque a Eva que me convenceu, a Eva que veio toda carinhosa, vamos supor assim, né? Não está escrito na Bíblia, mas imagina, ela veio toda assim melosa e ela me fez, foi a Eva que me fez errar. Eu briguei, mas foi por causa disso, Deus. E não é isso que Deus quer da gente, não é essa maneira que é a de Deus. Então eu não posso querer justificar os meus erros em cima das ações erradas, porque quem me justifica, a Bíblia diz que quem me justifica é Deus. E está até lá escrito em Romanos 3. Lá em Romanos 3:20 fala que quem nos justifica é Deus. Então não queira ficar querendo se justificar no seu trabalho. Às vezes você errou lá, você falaram, o seu patrão ou alguém falou que foi lá, falaram que você falou mal dele e você realmente falou pelas costas. Você teve uma atitude grossa com uma funcionária, com um cliente, e foram lá e falaram de você. Aí você fala assim: sabe o que é? Eu estava cansada, eu enfrentei muita guerra hoje na minha casa. Não justifica. Você simplesmente tem que falar assim: me perdoa, eu errei. Olha, chegar para o seu marido e falar: hoje eu fui mandada embora do trabalho, meu patrão me chamou a atenção, eu trabalhei o dia inteiro, eu tive que ouvir as pessoas me chamando a atenção, gritando comigo, e você foi grossa para o seu marido. Você tem que simplesmente falar: você me perdoa, eu errei, eu errei. Não tem justificativa, meu Deus, eu errei, eu caí em pecado, eu fui fraca, porque eu errei. Porque tem muita gente que se esconde atrás do diabo. Porque o diabo tem me feito. Olha, eu não fui para a igreja, eu não assisti o culto, porque o diabo me fez fraca. Eu estou fraca por causa do diabo. Olha, eu não li a Bíblia porque o diabo me amarrou. Está amarrado esse diabo. O diabo me amarrou. Olha, eu caí em tentação. Você que é solteira, agora é solteiras. Eu caí em tentação. Eu tive relação sexual com aquela pessoa porque a minha carne foi fraca. O diabo colocou aquele rapaz na minha frente, me seduzindo. O diabo colocou. Olha, eu fui morar junto com aquele rapaz e aquele rapaz está me espancando, me batendo. E eu não consigo sair desse relacionamento tóxico, porque o diabo que colocou ele na minha frente. Não foi o diabo. O diabo, ele sugeriu, a escolha foi sua. A escolha de comer o fruto foi de Adão e Eva. A serpente não pegou ninguém ali pelo pescoço e obrigou, ela sugeriu. E por Adão e Eva não estar ligado com Deus, não estar com a verdade de Deus, ela caiu em tentação.
Então não tem desculpa, você tem que falar assim: não, meu Deus, eu fui fraca, eu caí na lábia do diabo, o diabo sugeriu e eu caí na lábia do diabo. Meu Deus, me perdoa, eu caí em tentação, eu casei com esse rapaz, eu fui namorar com esse rapaz para fugir da minha casa, porque eu não aguentava mais ficar presa com os meus pais, com a minha família. Então, para fugir dos meus problemas, eu casei com aquela pessoa, eu fui namorar, eu me relacionei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui lá, para provocar meus pais, eu me tornei uma pessoa rebelde, eu fui lá, eu me viciei nas drogas. Foi eu, não foi o diabo. Não foi culpa dos meus pais. Meus pais me fizeram isso, eu fui lá para provocar. Não é culpa dos meus pais. A culpa é minha, das minhas escolhas. Então eu tenho que me enxergar. Eu tenho que me enxergar. Como o título de hoje: meu comportamento pode estar errado, mas a culpa não é minha. É minha. É única e exclusivamente minha. Enquanto eu não me enxergar, eu não vou sair do lugar. Como aconteceu que nós falamos nas outras lives sobre o povo dos hebreus no deserto, que ficou 40 anos rodeando o deserto, a montanha ali, o monte, né? Porque eles ficavam o tempo todo colocando a culpa em Deus e Moisés. Porque Deus não nos tira daqui do deserto, porque Moisés foi lá nos tirar da terra do Egito, porque Deus fez isso, porque Deus não tira nós aqui logo, porque Moisés foi lá e nós tínhamos uma vida lá no Egito. E por causa do povo hebreu ficar sempre colocando a culpa em Deus e em Moisés, ficaram 40 anos sofrendo, porque não se enxergaram, não enxergaram que o problema estava em cada um deles. Você vê que Miriam colocou a culpa lá em Moisés. Miriam falou, e o que aconteceu com ela? Pegou lepra, porque enquanto ela não se enxergou, ela não foi limpa ali das lepras. Então eu tenho que me enxergar. Abra lá em João, no capítulo 1. João capítulo 1. Peraí. João capítulo 1 não, desculpa. Primeiro, cadê? João, cadê? É isso mesmo, João capítulo 1. Abre lá. João, aqui. No capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Primeiro João, gente, desculpa. 1 João, capítulo 1, do versículo do 8 ao 10. É isso mesmo. 1 João, tá? 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Olha só. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só, se eu chegar e falar assim, eu não tenho erro,
Eu mentirosa, eu orgulhosa, eu não sou orgulhosa. Só de você falar isso, você já é orgulhosa. Que quem de nós não é orgulhosa? Eu sou orgulhosa, eu tenho meus erros. O meu ego, às vezes, ele quer sobressair. Eu tenho que estar ali, pisando no ego, pisando nos meus orgulhos. Então, se eu falar isso, ainda mais para Deus, eu estou enganando a mim mesma, eu estou enganando a mim mesma. Eu não estou enganando o meu marido, eu não estou enganando os meus filhos, eu não estou enganando o meu patrão, eu não estou enganando ninguém, eu estou enganando a mim mesma, porque Deus, Ele está vendo que eu sou orgulhosa. E aí, o meu pecado vai ser exposto. Ele vai ser exposto. Em algum momento da minha vida, eu vou levar uma rasteira, um arrastão. Eu vou levar um arrastão, porque Deus vai permitir para que eu venha a ser quebrada. Deus vai permitir que certas situações aconteçam para que eu me enxergue. Mas quando eu chego para Deus e falo: meu Deus, eu sou pecadora, meu Deus, eu tenho muitos erros. Olha, dentro da minha casa, eu não tenho sido uma esposa humilde, eu não tenho sido uma filha humilde, eu não tenho sido uma funcionária humilde, eu não tenho sido uma amiga humilde, eu tenho sido orgulhosa. Aí Deus faz isso daqui. Ele perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Aí Deus pode nos purificar, aí Deus pode fazer a obra. Porque tem pessoas que têm orgulho em ser humilde. Eu tenho orgulho em ser humilde. Eu sou pura, santa e agradável a Deus. Eu sou muito pura, meu Deus, eu não tenho defeito nenhum. E você sabe que tem muita gente que fala assim: eu sou muito humilde. Mas quando a gente vai falar para ela alguma coisa, ela não aceita. Como assim eu não sou assim? Tem gente que gosta muito de falar a verdade. Ela está sempre falando a verdade para todo mundo, mas ela não admite quando alguém vai falar a verdade para ela. É ou não é? Ela fala assim: nossa, que injustiça, estão me perseguindo. Olha, o meu marido está me perseguindo, o meu patrão eu estou sendo perseguida no meu trabalho. Eu nunca consigo. Aí você vai perguntar: mas vem cá, quantos empregos você já teve? Há uns 10. E por que você foi mandado embora? Porque eu estou sendo perseguida. O meu patrão me persegue. Todos os meus patrões me perseguem. Eu estou sendo injustiçada. As minhas amigas me perseguem. Estão sempre falando mal de mim. Por que será, hein? Será que todo mundo está errado? Só você que está certo. Aí a gente chega na igreja. Aí ela vai ao pastor: então, a senhora pode me orientar? Está acontecendo isso e isso. Então, mas você está errando. O erro é seu. Ah, tá vendo? A pastora está me perseguindo. Até a pastora está me perseguindo. Entenderam? E não vou falar para você que é fácil a gente identificar isso. Não é fácil para nós reconhecermos. Mas eu vou te falar quando é fácil. Quando eu não tenho essa verdade dentro de mim, eu não consigo enxergar essa verdade. Eu não consigo. Aí você vê que eu estava vendo que as estatísticas, é estatística mesmo, comprovada, que diz que agora na quarentena o índice de divórcio cresceu no Brasil e no mundo, eu acredito, né? Mas aqui no Brasil o índice de divórcio cresceu. Mas por que cresceu? Porque agora todo mundo tem que ficar trancafiado dentro de casa, e aí tem que como que fala? Tem que ver a verdade ali, cara a cara. Não tem pra onde correr. Eu vi um monte de artista falando que se separou, porque ele não tem como correr. Não tem como correr pro trabalho,
eu vou fazer novela agora, eu vou gravar, eu fico o dia inteiro fora, eu só chego e durmo, eu só vejo meu marido 1 horinha por dia. Então agora não tem para onde ela correr, ela tem que ficar dentro de casa. E casamento, ele é no dia a dia. O casamento, ele não é feito só de flores. Tem as suas guerras, tem as suas adaptações que você tem que ter. Você tem uma cabeça, seu marido tem outra. E aí você estando dentro de casa 24 horas com seu marido, aí o seu marido vai te conhecer quem é você e você vai conhecer quem é o seu marido. E se você não tiver essa verdade dentro de você, vai haver as brigas, aí vai um se gladiar com o outro, aí vai ter as discussões. Que tem discussões, todo mundo tem discussões. Porém, se um ali não ceder, as discussões vão piorando, vai começar a ter agressões. E aí, até que chega o divórcio. Porque foi empurrando com a barriga. E durante anos, a pessoa foi empurrando com a barriga e ela foi conseguindo ali driblar aquela situação no casamento dela, porque ela foge para o boteco, ela foge para a academia, ela foge para o trabalho, ela foge para a casa da mãe, ela não sai da casa da mãe, ela foge para a casa das amigas, ela foge para a casa da vizinha. Então aí ela vai empurrando, ela não resolve aquela situação ali no casamento dela. Por que ela não consegue resolver aquela situação no casamento dela? Porque ela não se resolveu dentro dela. Ela ainda está culpando o marido. E ela chega para a vizinha e fala: porque eu saí de casa agora, porque o meu marido discutiu comigo. Ela chega para a mãe e fala: meu marido não presta. Homem nenhum presta. O meu marido não presta, a minha esposa não presta, minha família não presta, porque minha casa não presta. Por quê? Porque ela não se enxergou. A mesma coisa quando você é solteira. Aí você é solteira, você já está no 30º namoro. Olha, eu tenho um dedo podre pro meu namoro, para homem, viu? Tenho um dedo podre para homem, não dou certo no meu relacionamento. Sabe o que eu vou fazer? Vou mudar de casa. Não, vou mudar de cidade. Vou começar minha vida do zero, vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, vou esquecer esse relacionamento. Aí ela conhece outra pessoa, outro problema. Porque aí ela trouxe problemas e ela trouxe traumas dos outros relacionamentos para esse novo. Aí ela vai ter problemas e problemas ainda maiores do que o último, porque ela não se resolveu dentro dela. Então às vezes você tem mágoa. Você tem mágoa porque às vezes você foi abusada sexualmente pelo seu pai, pelo seu avô, por um parente, por alguém. E você tem sido uma pessoa amargurada durante toda a sua vida e você tomou atitudes erradas em cima do que você sofreu, colocando sempre a culpa naquela pessoa que te abusou sexualmente, que te agrediu fisicamente ou verbalmente. Mas amiga, meu amigo, se você não se resolver dentro de você, você sempre vai ficar rodeando esse seu problema. Você não vai sair do lugar. Eu não preciso ter atitudes ruins por causa de coisas que eu sofri lá atrás. Eu não preciso ter ações ruins por causa de atitudes que eu sofri lá atrás, que eu carrego. Eu tenho que me libertar disso. E você tem que se libertar, você tem que se libertar dessa mágoa, você tem que se libertar desse rancor, você tem que se libertar desse passado, desses relacionamentos tóxicos, desse namoro que o homem só está te usando, falando que não gosta de você, que gosta de outras mulheres, que você
que está te usando, que você é só mais uma na vida dele, isso não é relacionamento. Se você é casada, você tem que lutar pelo seu casamento, ok? Você tem que lutar para que Deus venha te mudar. E quando você mudar, o teu marido vê a sua mudança, o seu testemunho vai trazer a salvação para sua casa. Mas você que é solteira e você está num relacionamento tóxico, você pode colocar um ponto final nisso. Você não precisa viver num relacionamento tóxico. Amém? E sabe como você vai se libertar? Com a verdade. A verdade é que liberta. Abre lá em João 16, 12. Lá em João 16, 12 fala assim: que horas são? Estou sem horas. Para terminar, tenho ainda muito, Jesus falando aos discípulos, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Veja que Jesus falou assim, Jesus poderia falar muitas verdades para o discípulo, mas ele viu que eles não estavam preparados ainda para a verdade. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para ver a própria verdade dela. É duro para ela enxergar que ela que é errada, ela que é sentimental, ela que se abala emocionalmente, ela que ela se influencia, ela é influenciável. Por exemplo, a gente está aqui e tem pessoas aí na nossa live que ficam pessoas que querem ajuda, mas tem pessoas também que ficam ali só para observar o que a gente está falando e para observar quem está ali. E se ela vê uma amiga assim que ela está querendo buscar Deus, ela vê uma amiga que está querendo buscar Deus, e ela chega, aí essa amiga vê e ela está querendo se entregar para Deus. Eu vou lá falar, isso aí é tudo mentira. Tá chovendo? Nossa, isso aí é tudo mentira, hein? Não é verdade isso aí não que ela está falando, não é bem assim que a Bíblia diz. Ela é mentirosa, não é bem assim. Aí você, se você é uma pessoa fraca, você vai falar assim, é verdade. Ai, é mesmo. Então qualquer pessoa que vir na tua cabeça falar alguma coisa, você se entrega. Porque você não viu que o erro tem em você. Então veja bem, nossa que barulho. Veja bem, aí você veja que Jesus falou que os discípulos ainda não estavam preparados para ouvir a verdade. Mas ele disse assim, que o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe quem que é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então como que o Espírito de Deus vai fazer alguma obra dentro de mim, se eu sou uma pessoa que me engano, que eu eu não quero enxergar que eu sou orgulhosa, que eu quero enxergar que eu sou uma pessoa chata, que eu sou uma pessoa que eu sou reclamona, eu sou uma pessoa que eu tenho mágoa, rancorosa. O Espírito Santo fazer a obra dentro de mim, porque ele é chamado por Jesus como Espírito da verdade, e a verdade só pode entrar dentro de mim se eu me libertar daquilo que me oprime, amém? Então você só pode ter o Espírito de Deus dentro de você, o Espírito da verdade, se você se libertar daquilo que te aprisiona. Muito forte isso, né? Meu Deus, que forte. Olha, olha o Espírito Santo fazendo a obra de forma, olha, é muito forte. Guarda isso para você. Não se engane. Mentir não é só mentir para outro, não, é mentir para você mesmo. Sabe o que você tem que fazer agora? Nós vamos orar agora.
e você tem que olhar para dentro de você, peça para Deus, falar assim: meu Deus, mostre a verdade. Você tem que começar a pedir para Deus: meu Deus, me mostra a verdade, a minha verdade sobre mim. Peça a Deus para começar a mostrar para você a verdade sobre você, que você precisa mudar. E quando Deus, presta atenção, e quando Deus te mostrar a verdade para você, suporte, seja firme, porque não é fácil. Não é fácil você ouvir o Espírito Santo falar. É como a palavra de Deus diz, é uma espada, né? De dois, rasgando as suas entranhas. É como se tivesse pegado uma espada e a Bíblia diz, tivesse te rasgando no meio, porque dói, mas é bom para você. O deserto, ele não é agradável, mas ele é bom para você mudar, para você transformar, para você acordar. Então, você vai se entregar, você vai navegar agora dentro de você. Você vai navegar dentro de você agora. Feche seus olhos e você vai navegar dentro de você, dentro da sua mente, dentro das suas atitudes que você teve. E você vai pedir para Deus: Deus, comece a me mostrar os meus erros, as minhas falhas. E Deus diz assim para você: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Está lá em Hebreus, no capítulo 13. Lá em Hebreus, Ele não vai te abandonar. Cuide agora da sua alma, da sua salvação, e deixa Deus agir, porque quando você reconhecer que você precisa de mudança, tudo à sua volta você vai ter outros olhos. Você vai enxergar o seu marido com outros olhos. Você vai agradecer a Deus pela sua casa. Você vai agradecer a Deus pelo seu trabalho. E Deus vai te dar muito mais. Deus vai te glorificar. Deus vai glorificar a tua vida. A tua vida de forma gloriosa através dele. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos agora e falar com Deus. Faça dessa canção a sua oração.
Sim, o Espírito Santo, Ele te enche nesse momento. Ele te liberta de toda mágoa. O Espírito Santo vem com a verdade agora e te liberta da mágoa, te liberta do rancor, te liberta dos seus relacionamentos tóxicos, te liberta daquelas pessoas que te julgaram, que falaram mal de você, que te perseguiram. O Espírito Santo vem agora e te liberta de você mesmo, te liberta do seu orgulho, te liberta agora do seu achismo, te liberta agora das suas verdades, porque Ele quer que a verdade dele entre dentro de você. E o Espírito Santo entra com a verdade dele. O Espírito Santo entra com a verdade dentro dessa pessoa, arranca toda a escuridão, porque aonde a luz, as trevas não pode prevalecer. Então que todas as trevas sejam arrancadas neste momento, em o nome do Senhor Jesus. E diga comigo: meu Deus, que a tua verdade, que o Espírito da verdade permaneça dentro de mim, para a honra, para a glória e para louvor do teu nome. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus e palmas para Jesus. Amém? Respira.